Olá, tudo? Então tá bom. Bem-vindos ao canal. Mais um assunto difícil, né, Sandra? Difícil. Os transtornos mentais são assuntos delicados, né? São. Então, essa é a Sandra, nossa psicóloga, nossa, nossa. Nossa, Nossa, se eu pudesse eu ficar calada pra mim, gente. Se pudesse eu ficar calada. Então, ela é a psicóloga do canal, a Sandra. O que é transtorno borderline? Nome chique, né? vocês já ouviram falar nisso? Eu não. Transtorno mental borderline. O nome próprio já diz. É um transtorno de personalidade limítrofe. Fica no limite, na linha que separa a normalidade da psicose. Né? O que é psicose? O que é? Psicose é todo transtorno mental que causa uma doença. Então, quando a pessoa fala assim, fulano é doido, fulano é louco, fulano não bate bem da cabeça. Claro que ele tem um transtorno mental. E no senso comum, às vezes a gente não tem nem cuidado para se referir a essas Chamou coisas. outro de louco, Né? Chama outro de louco. Na verdade, é uma psicose, é uma doença que a gente cuida, a gente trata, mas a personalidade borderline, ela fica naquele limite entre a normalidade e a doença. A pessoa com o transtorno borderline, ela tem muito medo de abandono, ela se sente muito ameaçada de abandono. Então, ela se apega muito facilmente a professor, pai, mãe. Então, a pessoa é uma pessoa que cria uma dependência emocional. Ela se sente dependente emocionalmente de outra. Esse medo de abandono, ele pode ser real ou ela pode imaginar que a pessoa vai abandoná-la, que ela vai ficar sozinha. Essa pessoa, então, que tem esse transtorno, ela tem um relacionamento muito difícil com amigos e familiares. É um relacionamento que, às vezes, ela ama profundamente, apaixona por uma pessoa profundamente, não no sentido amoroso, mas no sentido de posse também. Ela apaixona pelo amigo. De posse também, mas de posse já é terrível. Mas o sentimento pode ser um sentimento assim, ela apega tanto ao professor, ou pai, ou a mãe, um amigo, um terapeuta, e da mesma forma que ela apaixona por essa pessoa, ela desapaixona no outro dia. E muitas vezes vem acompanhado de pensamentos que formam um ciclo vicioso. A pessoa tem atenta contra a própria vida, ela tem muito pensamento suicida. Que isso? Muitos pacientes borderline que não são tratados fora da estabilidade são pessoas que sabotam a própria vida. A pessoa tem um sentimento de vazio, um sentimento de solidão, aquela tristeza. E isso tudo vai fazendo com que o sintoma vai agravando. Ela fica depressiva, ela tem dificuldade de controlar os seus sentimentos, tem pensamentos paranoicos de perseguição. São esses sintomas, esse relacionamento de interdependência que é bem característico, de apego. Tá, e como que uma pessoa convive com uma pessoa que tenha esse transtorno? No meu ponto de vista, é praticamente quase que impossível. É difícil mesmo. Quando a pessoa está medicada, ela tem uma estabilidade, mas ela precisa reconhecer que ela tem esse transtorno e que ela precisa de acompanhamento. É o que a gente sempre traz com relação aos familiares, de qualquer enfermidade, de qualquer comorbidade. Se você é um cuidador, se você é um familiar de pessoas que têm esse tipo de transtorno, você precisa estar atento, porque a própria pessoa às vezes não se reconhece problemática e ela não consegue procurar ajuda por si só. Tem que ser levada por um familiar. Né? O que causa um transtorno borderline? Não sei. Na verdade, não é um fator que causa, são vários fatores de risco que, quando combinados, resultam nesse tipo de comportamento mental, que é um transtorno mental. Tem a questão da genética. Se ela já tem uma predisposição, ela
Às vezes não desencadeia a doença, mas ela pode desencadear, assim como o câncer. Às vezes é um fator genético que você tem aquela predisposição. Aí, com os seus hábitos alimentares, você não cuida, desencadeia aquele gene específico. Assim, da mesma forma. Ariane, você ouviu isso, filha? Fica a dica, tá? Vem falar sobre os alimentos aqui que tá certinho, tá? E precisamos, né, da nutricionista. E, gente, vou falar com vocês uma coisa. A Sandra veio aqui falar sobre o transtorno borderline. Vocês já deixaram o like aí? Por favor. Já se inscreveram no canal? Ainda não. Por quê? Falar de um assunto desse? Aproveita a oportunidade, curte aí e divulga para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Exatamente, mas só do povo saber disso aí, de estar levando essa informação que existe. Às vezes você convive com isso na sua casa e você não sabe que isso é uma enfermidade. Não tem que ficar se punindo, nem se culpando, porque isso é natural do ser humano. Nós precisamos aprender a conviver com as doenças. Nós precisamos aprender a conviver com os problemas. Porque senão você fica se isolando do social, achando que você é uma pessoa que veio de Marte. Eu não posso ter esse problema, ninguém tem, eu sou um esquisito. Não, isso é do ser humano. Sofrer sozinho, né? Exatamente. Você precisa de ajuda. Você tendo acesso à informação, você já vai ter mais orientação na hora até de procurar esse profissional, né? Então, voltando aos fatores, né? Tem a questão genética, tem associado a uma experiência traumática. Muitas vezes a criança sofre traumas de perda dos pais. Isso vem da criança, isso vem de criança? De criança, vem qualquer idade. Os fatores de risco vão se inscrevendo na pessoa. Que chique, gente, ela falar, né? Aqui, deixa eu falar com vocês uma coisa, gente. Eu queria ser chique assim, falar baixo. Meu Deus! Gente, um dia eu vou atingir esse nível de... Um dia eu chego lá um dia. Eu acho que isso é um pouco da profissão também, né? Da gente se colocar no lugar do outro, de ter empatia e tentar entender o outro. Não, mas eu tô falando de você. Pois é. É cacuete da profissão. Gente, porque eu queria ser chique assim, de falar baixo, mas um dia eu alcanço. Vocês estão vendo que eu tô tentando aqui, né? Mas, Sandra, desculpa. Você já é chique. Ganhei meu dia. Mas então, voltando ao assunto, gente, né? Voltando ao assunto. Desculpa, o negócio é sério. Além do fator genético, mas a gente tem que tratar tudo com leveza. Mas eu te perguntei assim, de criança, mas agora eu entendi o que você falou. Que os fatores vão ali de criança. Isso. E aí, mas ela não envolve na infância. Não. Ainda bem, menos mal, né? A pessoa, às vezes, vai tendo uma série de problemas que ela não aprendeu a lidar com isso, não sabe lidar com isso. A família tem alguns assuntos que são interditados. Isso não pode ser dito. Isso não pode ser vivido. Isso não é normal. Tampa. E aquilo vai causando algumas situações que é como se fosse uma panela de pressão. Você vai deixando a pressão, vai deixando, uma hora tem que sair para algum lugar, né? E aí vai combinando esses fatores traumáticos com a genética, com o ambiente, alguma situação, por exemplo, de abuso infantil, que esses assuntos na família muitas vezes tabu. É interditado. Tabu, não se pode falar sobre isso, né? Até porque a maioria dos abusadores estão na própria família. Muitas vezes o que acontece é isso, dentro da própria família. Então, esses assuntos interditados vai causando alguns traumas. E isso associado com a predisposição da pessoa, mais a experiência traumática, mais essa sensação de abandono, porque quem sofre um abuso tem uma sensação de que foi abandonado, que os pais não cuidaram dele direito. Exatamente. Então, isso tudo associado é que vai fazer com que a pessoa desenvolva essa doença. Transtornos mentais são muito associados à predisposição genética, aos fatores de risco, às experiências traumáticas, que vão acabar desencadeando uma situação mais complicada. É que eu percebo que isso é um transtorno que está me prejudicando. Esse como qualquer
outro? Quando me impede de ter uma vida social, quando eu me isolo, quando eu não consigo ter um trabalho porque minha produtividade cai. Então, se você não consegue levar a sua vida, é Isso um já momento de pedir ajuda. Então, a gente trazendo esses assuntos faz com que você perceba que isso faz parte do ser humano. E você pode buscar tratamento. Se você percebe que tem alguma coisa que está te afetando e que você precisa de ajuda, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, porque você pode ser tratado, você pode ter uma estabilidade, ter uma vida abundante. Porque essa é a vida que Deus preparou para nós, uma vida abundante. E o SUS oferece, você sabe me explicar, o SUS pode até não oferecer tratamento, mas tem os encaminhamentos ali. Tem os encaminhamentos, tem alguns centros de acompanhamento, tipo CRAS, que eu sei que eles fazem um trabalho mais próximo com pessoas em situações de vulnerabilidade. Depois eu deixo tudo na descrição do vídeo, Eu tá, não gente? tenho conhecimento ainda de algum setor específico que trate só o borderline, mas eu sei que o SUS oferece algumas terapias breves, né, que pode orientar nesse sentido e encaminhar para um psiquiatra, porque nesse caso específico precisa de medicamento. Verdade. E nós queremos deixar aqui o nosso contato. Se você ainda não se inscreveu, como lidar com isso, você pode entrar no canal, se inscrever, dar um like, compartilha, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, muito melhor vai ser a qualidade de vida e muito mais acesso a um tratamento adequado. Né? Eu também quero aqui me colocar à disposição de todos vocês, caso precise me colocar à disposição do canal. Caso vocês tenham necessidade de fazer algum tipo de contato, deixe o meu telefone, que é o 991333173. Depois vai ficar na descrição do vídeo, tá, gente? Todas as informações que ela passou aqui vai ficar na descrição do vídeo. É só vocês irem lá, que tá tudo lá, tá? O contato dela, aonde é o consultório dela e qualquer coisa que vocês precisarem referente ao canal que vocês ouviram aqui, é só falar, olha, eu ouvi falar, você falar lá no canal como lidar com isso. Então, é isso aí. Sandra, Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço. Eu, em nome do canal, em nome das outras meninas que ainda não apareceram por aqui, você acredita? Mas vão aparecer. Mas vão aparecer, porque ainda não chegará a vez delas. Em nome do canal, em nome das pessoas que estão trazendo a pergunta e você respondendo, eu te agradeço e peço a Deus que abençoe muito a sua vida. Obrigada, é um prazer muito grande. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aí do outro lado, nos ouvindo, fazendo perguntas, ou, sabe? Muito obrigada por existir. E vamos ter mais amor com o outro. Assim como fazer as coisas com mais amor, ter mais amor com o outro, a gente julgar menos, porque às vezes a gente não sabe o que está passando na vida do outro, né? Na casa do outro. Às vezes tem só um muro dividindo, mas a gente não sabe o que está acontecendo ali e a gente só joga pedra, entendeu? Então a gente precisa ter mais amor. Então, a paz de Deus com todos, né, Sandra? Beijo grande e até a próxima. Com Deus, gente.